Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de fevereiro de 2025. Estamos reiniciando o nosso estudo da obra Primícias do Reino, né? Temos aí, ó, 2 livros, 3, tem mais um aqui, ó. Três capas. Três capas diferentes, tá vendo? 3 capas diferentes. Sendo que essa aqui é a mais antiguinha. Aí depois veio essa e agora tem essa daí. Da psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, né? A família de Betânia. Mas antes de nós iniciarmos aí o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos ler. Eu vou pedir aqui a minha amiga Ana Constantino, faz a nossa prece, por favor, minha amiga. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, a espiritualidade da casa de Francisco, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, que Jesus possa estar presente na nossa vida, nos amparando, nos fortalecendo no momento. Pedimos a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A voz está tranquila, direitinho? Só faz aí o sinal, Ana, se está tudo bem. Quando eu estou falando. Então, o problema era lá. Então, vamos lá, Denise, a palavra está com você. Ok. Eu estou abrindo aqui. E cobriu, só um instante. Então, você está aqui, ó. Eu estou restaurando aqui. Isso. Então, vamos. Ana, só dá para ver o teu livro, só. Isso aqui. Então, no caso, eu tenho. Ana, eu que vou entrar aqui, ó. Espera aí, eu vou tirar a demarcação daqui. Então, Porque você botou aí na galeria, né? não, o meu está na galeria. Isso. Você quer que eu coloque no. Não, eu não me lembro nem como. Computador, né? No caso, você tem que botar lá em cima. Isso. Aqui, ó. Não, mas vai aparecer você, porque eu não vou falar, estou falando no seu microfone. Então, eu vou tirar a minha imagem. Agora você coloca a sua imagem. Sim, só aí. Seria vários palestrantes? Não. Roso, que não vai aparecer a minha, porque eu estou falando no seu microfone. Não, tá, Entendeu? vai. Aí vai aparecer a sua imagem de qualquer jeito. Tá aqui, pronto. Isso. Pronto, agora eu consegui. Como eu disse, meu filho, é um problema entre a cadeira e o componente eletrônico. Então, gente, vamos lá. A família de Betânia é o capítulo 16. E eu tinha que pegar, esqueci. O que você quer? Lucas capítulo Me dá a 10. Bíblia aí, Beto. Lucas, capítulo 10. Versículo de 38 a 42. Lucas 10. Nossa, Então, a gente vai 10. iniciar. 38. A 42, 38. Quer que eu leia? Vamos ler a nossa querida autora, Amélia Rodrigues, faz referência ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 38 a 42. Pode ler sim, Rose, para mim, por favor. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir?
Disse-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Isso, muito obrigada, Rose. Então, essa passagem de Lucas é quando Jesus vem de Jericó, não é? E passa para a Betânia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu posso compartilhar. Pode. Nossa, o mapa do local. Vamos olhar o mapa, compartilhar. Aonde que eu vou, né? Não vou compartilhar. Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês esse aqui. E todo mundo. É só você ir ali, ó, no caderninho. Cadê? Ou tá assim, o caderninho. Aqui. Isso. Ah, tá assim. Bati 2 vezes, passei. Então, nós veremos, vamos começar. Aqui, como é a cidade de Betânia, que a Amélia Rodrigues vai descrever para a gente com tanta poesia, né? Com esse amor que ela tem em nos levar até os locais, né? Com a descrição que ela faz, a gente é levado lá naquele local. Então, vocês podem observar muitas oliveiras à volta, aqui no primeiro plano, verde, as plantações, né? Lá atrás, as montanhas. E a gente percebe que lá atrás é a Judéia, né? Porque Betânia pertence à Judéia. E a Judéia é seca, é árida, né? E Betânia parece até outro lugar. É florido, é verdejante, tá, é calma, tranquila, né? Bucólica, né? Muito obrigada, Bela. Aqui nós temos o mapa. Então, vocês estão enxergando bem? Então, bati de novo. Como é que volta aqui, Rose? Não, ele adianta. Aí eu vou começar de novo. Lá. Desculpa. Tem que ser aqui, ó. Você tem que clicar aqui, aqui, ó, Aqui. no mapa. Ok. Não, tá. Não, mas é a apresentação, tem que voltar para poder crescer. Isso. Aqui é Betsabá, Jericó, Jerusalém aqui. Dá para ver aí o cursor? Aqui tem um cursor maior. Arimateia, Samaria, essa região aqui. Tiberíades, aqui em cima. Galileia. Betânia é aqui embaixo, olha só. Betânia é aqui. Aqui é Belém, né? Que aqui é a Judéia. Olha aqui a Judéia. Essa região aqui. E Betânia é aqui, é na parte montanhosa. Olhem, percebam a cadeia de montanhas. É na parte montanhosa. Por isso que Betânia tem é próxima a Jerusalém. Jerusalém está aqui. Belém aqui. Aqui Jericó. Então, ele saiu de Jericó lá embaixo e subiu, porque Jericó era próximo ao rio. Jericó era uma cidade muito agitada, muito barulhenta, porque era uma cidade de comércio, uma cidade comercial. Faziam muitos negócios. As coisas chegavam pelo rio, né, para eles fazerem
a troca pelo Mar Morto e aqui, tudo é um vale. E aqui é Cesareia de Filipe. É interessante, olha só, Damasco, olha aqui. Damasco, onde Paulo, a caminho de Damasco, aqui é Fenícia, tá? E era uma cidade muito bonita. Isso aqui, essas figuras que eu estou mostrando, eu procurei na internet. Aqui é uma casa por dentro, né? Então a gente pode se reportar quando Jesus chega à casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Era feito de pedra a casa dessa cidade de Cesareia, como é muitas cidades lá da Judéia, né? Ao tempo do Cristo era assim, né? Com muitos de madeira também, né? Porque eram materiais mais fáceis. Vou parar o compartilhamento, tá? É só para a gente ter uma ideia do local físico. E a gente vai começar outras coisas de acordo com a leitura. Então, vamos iniciar. A Amélia começa assim. Cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de oliveiros e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó, serpenteante, a estrada de Jericó serpenteante junto às muralhas. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém. Bom, a 1 hora pelos transportes dele na época, né? Era o jumento, era o camelo, né? A pé, andavam muito a pé. E principalmente Jesus ia a pé, né? A gente sabe que Jesus e seus apóstolos iam a pé. Da Porta Dourada, a via de Jericó atingia o Cédron e contornava o Monte das Oliveiras, antes de ganhar a direção de Betfagé. O cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Também é diferente das outras cidades, a cidade dos profetas de Jerusalém, né? Embora as trovoadas de Marchewan, não sei ler isso, não, acho que é isso aí, tão semelhantes aos toques de trombetas, é o mês de novembro, esse eu acho que era Marechwan, Marchou, Marechwan, né? Marechwan. Mais isso, quase isso. Era o mês de novembro, então o mês de novembro é o início do verão, né? E época de verão é época de muita chuva, muitos trovões, né? Raios e trovões é aquelas chuvas rápidas. Isso. Embora as trovoadas do mês de novembro, tão semelhantes aos toques de trombetas, que desabam repentinamente, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Volta e meia, aquela chuvarada nessa época. A gente está passando agora. O ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longas distâncias. Então, pela altura, como era uma cidade, no alto da cadeia de montanhas, depois que chovia, aquela chuva forte, era limpo, né? A atmosfera era limpa e ficava límpida. Então, você conseguia ver longe, longe. E ela vai nos levando, né, nesse passeio até Betânia. Ao sul, na direção das terras de Moabe, ou ao nordeste, por cima dos montes gerasianos. O céu tranquilo e o ar transparente sempre oferecem visibilidade incomparável. A aldeia singela parecia contrastar com o seu verdor, no seu verdor, com a áspera Judéia a que pertencia. Então, o que eu chamei a atenção ali é quando a gente viu o mapa. Como a região é mais alta, né, mais verdejante, e a Judéia, a gente viu que era uma região mais cinzenta, né?
mais arenosa, vamos dizer assim, né? E áspera também por quê? Tem outro sentido, além de ser do sentido físico. Essa aspereza da Judéia é a aspereza com que os rigores são os rigores das leis, né? Lá eles eram aquela região dos, dos é a região do povo, né, dos judeus, onde eles cumpriam rigorosamente as regras de acordo com a crença em Deus único. E o rigor era muito grande. Já Betânia era um lugar muito tranquilo. Então, quando ela fala de Betânia, você entende, em comparação com a Judéia, né, que era uma aldeia singela, né, não eram cidades, eram aldeias, né, naquela época. E aquele verde, e, de novo, falar, contrastava muito com a aspereza, não só na parte física, mas também a parte Dos costumes dos e das leis. Né? costumes, isso aí, os costumes que eu queria lembrar. Tudo ali era bucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante. E a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives, cheios de folhagens, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao Fausto e à bolha da grande cidade. Então, ela, né, nessa descrição, ela descreve não só, não falei antes, a parte física da paisagem do local, comparando um com o outro, como também a parte, vamos dizer assim, emocional, né? A parte dos costumes de cada lugar. O remanso que era Betânia fazia-se agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Então, a gente estava falando antes que eram os caminhos, né? A gente viu no mapa o caminho onde Jesus andava, os locais. Então, cada lugar que ele ia com uma intenção. Ele não estava passeando. Ah, se eu encontrar alguém ali, eu vou falar. Não. Tudo dele tinha esse planejamento, né? Porque ele já sabia, né? É o governador do nosso planeta. Quanto tempo ele levou plasmando essa viagem, organizando a encarnação dele aqui, né? Tem gente que coloca Jesus muito longe de nós e não consegue ver esse homem que foi feito corpo de carne. Então, ele se fez homem para passar. Como é que ele iria falar de coisas, de sofrimentos que a gente passaria, as dores que a gente passaria, né? E nos trazia esse refrigério, falando sobre o reino dos céus, se ele não estivesse na experiência do corpo de carne, né? Ele tinha que passar. E esse planejamento, quando a gente sabe que ele é um espírito muito evoluído, um espírito muito evoluído, que às vezes a gente se refere a ele como era. Não, ele foi aquela época, mas ele continua sendo o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso mestre, né? Então, para ele dizer que você tem que suportar a dor, não só a dor física, mas a dor moral, principalmente, porque ele avisou, né? Ele levava os seus discípulos, ensinava para eles por todos os lugares por onde passaram. Ele aproveitava todas as oportunidades de ensinar. Ele não falava sem juízo de causa, né? Ele falava exatamente porque ele sabia. Exatamente o que ele sabia. E esses caminhos que ele fazia, essa caminhada, a gente vê em alguns filmes assim, um Jesus muito
muito triste, muito severo, muito seco, mas a gente, pelas descrições, né? A Amélia Rodrigues tem esse poder, vamos dizer assim, não é bem poder a palavra, mas de trazer para a gente o Cristo vivo, porque muitas pessoas veem o Cristo como se fosse uma figura Lendário, lendária, lógico. né, etérea, mitológica, e não é. Ele passou aqui em corpo de carne junto a gente, então a gente precisa ver ele assim próximo para a gente poder ver que é possível. Por isso mesmo que ele veio também, né? Ele veio exemplificar. É possível fazer o que ele mesmo nos disse. Tudo que ele fazia e até muito mais, né? Então, a gente falou que diversas vezes Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. A gente precisa também ver nisso. Várias vezes ele se recolhia em os locais onde não tivesse, né, esse tumulto todo, né, das pessoas, para orar, para fazer a conexão, né, para a harmonia do seu ser, porque ele sabia as provas duras que ele ia passar, só ele, né, saberia como, e para poder também emanar para a gente a força, né, o vigor, todo o que a gente precisaria dali em diante, né, com mais assertiva, vamos dizer assim, com mais vontade, para poder a gente se desenvolver, crescer. Naquele outubro de 29, então, estava se aproximando novembro, não é isso? Aqui ainda estava em outubro de 29, quando começavam as primeiras trovoadas e os ânimos em Jerusalém exaltavam-se. O mestre procurou a encantadora Betânia. Então, nessa época, ele procurou Betânia. A rede de intrigas apertava as malhas. Então, em Jerusalém, o negócio estava bem complicado, né? Ah, essas perseguições que faziam. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os O homens... meu tem um trecho aqui, ó. A rede de intrigas apertava as malhas, sinedritas. Isso, desculpa. Vamos lá. A rede de intrigas apertava as malhas, exatamente os sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Eram colocadas pessoas para ficar observando, para ver se ele não cometia um deslize. Então, estavam sempre fazendo... Fiscalizando, né? Vamos dizer assim, né? Fiscalizando os passos dele, para onde ele ia. Os homens do Sinédrio, né? Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, realmente, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Então, por que eles perseguiam? Ele compreendia que eles perseguiam por medo de perder o status quo deles, né? De perder aquele poder que eles tinham sobre a população. E Jesus compreendiu isso. O ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Quando você tem medo, às vezes você faz coisas que você nem achava que não era capaz de fazer, né? Se de um lado o despeito e a inveja trançavam as cordas odientas da perseguição implacável,
O sendal de amores abria seus tecidos e envolvia muitos espíritos valorosos e dedicados. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, são o atestado eloquente desse amor. Sem medo dos fariseus, queria lembrar a palavra fariseus, probleminha de memória, ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor dos cedros e pessegueiros em flor, constituía um postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre, com colunas abraçadas por era verde escura. Então, ela vai descrevendo, e é como se a gente fosse entrando na casa, né? Fosse chegando à casa de Maria, Marta e Lázaro. Amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram-no membro da família e recebê-lo em casa representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Liga para mim, por favor, tira o celular. Não está aqui? É. Um instantinho, gente, vou colocar para carregar aqui o... Não, quer que tira? Tira o meu, gente. Mas não vai dar, filho. Tira. Bom, muitos desses amigos amorosos entrariam entoando cânticos em breve em Jerusalém, seguiriam o cortejo da cruz, subiriam o Gólgota e se deslumbrariam na ressurreição, seguido, por fim, a Galiléia, para as últimas instruções antes de ele ascender. E prosseguiriam heroicamente, avançando por sobre as pegadas deixadas, dilatando as esperanças do reino. Então, esses amigos que o acolhiam em sua casa, quando ele passava, né, pelas aldeias, pelas cidades deles, seriam muitos daqueles que o acompanhariam até No momento do martírio, né? isso, Até a hora da cruz. até o Gólgota. E seriam aqueles que seguiriam as pegadas dele depois. Os multiplicadores que nós Exatamente, falamos ontem, né? isso. Também a esses amigos, aos quais muito amavam, ele ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, arrancará das sombras da catalepsia, meses depois, quando, chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro, entre os tecidos fúnebres, ressumando miasmas. Coroados de ouro diáfano e violeta, os montes e as colinas se aquietaram no abraço do ocaso. Do vale fresco sobem suaves aromas. As vozes da natureza entoam uma pastoral, né? Os animais que já vão começar a se recolher, né? Muito, muito lindas as vozes da natureza. Ela é maravilhosa. O ar diáfano corre em lufadas leves. Então, a gente para um pouquinho aqui para poder lembrar quantas vezes a gente, estando num lugar assim, bucólico, a gente passa, às vezes, depressa, correndo na correria do dia a dia, a gente não repara nessas pequenas coisas, né? Ela fala sobre as pétalas das flores, sobre a relva verde, né? Ela fala sobre as vozes da natureza, às vezes a gente não escuta, né? E é bom a gente dar numa paradinha assim de vez em quando, como Jesus também fazia, né? Para acalmar a mente, para harmonizar, porque aqui eu fico olhando aqui para fora, como aqui é alto também, a gente vê a montanha verde do outro lado, apesar da fábrica, né? Da torre da fábrica, mas a gente precisa ter olhos de ver essas coisas, né? Uma pequena flor, um legalzinho caminhando
levando né, uma formiga levando uma folhinha, uma borboleta saindo do seu casulo. Então, esses pequenos milagres, né? Não são milagres, a gente sabe que são leis da natureza. E os passarinhos fazendo ninho, ou então você acordar com o canto dos passarinhos e parar para prestar atenção, né? São coisas pequenas, mas são divinas. E a gente precisa puxar um pouco o freio, né? Volta e meia, Ô, para Denise, harmonizar. Fala, meu amor. eu acho que quando a gente começa, quando a gente olha, né, percebe, né, esses detalhes da natureza, eu acho que é um momento que a gente está contemplando a divindade, Isso aí. porque aí eu acho que é esse momento que a gente começa, né, a contemplar e se conectar E com o Pai. com o Pai, exatamente. Eu acho que era exatamente isso que Jesus fazia quando ele se afastava, né, para Isso aí. fazer as orações. Eu acho que era essa intenção aí de conectar com o Pai. É isso. Até porque no meio do povão fica bem difícil também, né? A gente não, não Cada um com seus pensamentos e sentimentos tumultuados, diferentes. né? A sua cabeça tumultuada, seus pensamentos tumultuados, Isso, você não vai parar e se conectar com Deus, né? Você tem que é, freio, parar e respirar e aproveitar essa conexão com a natureza para poder se conectar a Deus, né? Porque a natureza é Deus. é. Muito obrigada, Ana. Então, a gente vai continuar aqui. O ar diáfano corre em fadas leves. As primeiras lâmpadas bruxuleiam com a luz vermelha amarelada nas casas. Terminada a festa das tendas em Jerusalém e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. Interessante, né, que ela coloca os seus aqui, seus discípulos, né? Seus companheiros, Seus amigos. companheiros, seus amigos. E ele não estava acompanhado só daqueles encarnados, né? Ele é acompanhado de todos eles, os amigos desencarnados também, né? Que o auxiliaram nesse planejamento dessa vinda dele até nós. O mestre não ignorava as dificuldades, e os 12 se surpreendiam de quando em quando amedrontados. Confraternizando com o poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Quando ela fala aqui que ele não ignorava as dificuldades, ele não ignorava e ele. Não, nada disso de dizer que ele tem corpo fluídico, ele não vai sentir. Não, ele tinha corpo de carne. Então, ele sentia tudo, ele sentia igual a gente, né? Sente calor, como está aqui hoje, né, em Petrópolis, sente frio, sede, fome, Ele é que sabia das dificuldades que e as dificuldades que ele os ataques, as críticas, o perigo que eles estavam passando, as perseguições, e os 12 discípulos dele, né, muitas vezes se mostravam amedrontados, porque, afinal de contas, eles sabiam o poder do templo, dos juízes, dos sacerdotes, né, que poderiam acabar com eles. Né? Então, eles tinham um certo medo de vez em quando. E ele não ignorava, né? Ele sabia das dificuldades que eles passariam, ele avisava a eles, né? Ele sabia de tudo. Né? Realmente, O momento era chegada. Né? o negócio estava quase, né? Como ela descreve aqui, já estava ali, daqui a alguns meses, as coisas já seriam diferentes. E ele ficava com medo de ficar sem ele também, né? E a segurança dele, que ele dava a eles, né? Confraternizando com o poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Disse. Avisado por um discípulo que seguiria à frente, Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus, à porta da casinha risonha e franca.
paz se faça nesta casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro em efusivo abraço, enquanto esfolava o rosto do hóspede querido. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para as abluções, e o lar emoldurava-se, cheio da natural algaravia que se estabeleceu. Aí foi abraçar, beijar, conversar bastante, rir, né? Ficar alegre, a família, né, de Betânia, pela vinda deles, e eles por encontrar os amigos tão queridos, né? E eram amigos mesmo, né? Então, agora é a passagem que a gente leu em Lucas, né? Marta, apressada, correu aos mistérios domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa. Ofegante, corre e se apresta. Procura Maria, chama. Enquanto lá fora o murmúrio de vozes apaga-se e a noite avança calçada de silêncio, o rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento. Maria! Grita a outra. E, encontrando-a, reclama. Mestre, manda ajudar-me. Enquanto me estafo, sorriu afável. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo. Estás afadigado com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docilmente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Me diz a hora, por favor. Vai dar 6 horas. Dá para a gente ir mais um pouquinho. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se. É muito lindo, né? Aquele cena, e pela situação que acontece, ele conta uma história para tirar uma lição dali. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender a pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpa-me, justificou-se Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou um amigo, só uma coisa basta. Espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou a anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus. A terra não nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama, na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior, com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Então, aqui nessa passagem é quando ele expressa esses conceitos que Haroldo do Tradition e o Mildinho, o Elias, também, a Luiz Elias, também gostam de colocar, para poder a gente ver a diferença entre a ascensão espiritual
e a ascensão material, né? Esses dois caminhos que a gente eles convergem, mas cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Então, uma coisa é você viver a vida física, utilizando as coisas materiais para o bem viver, mas utilizando para todos, né, de forma a auxiliar a todos. E outra coisa é você viver só para a vida material. E aí você não se desenvolve na parte espiritual, né? É viver no mundo sem ser do mundo, né? Como ele mesmo fala. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem, soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições e enlouquecem percorrendo as sendas escabrosas. O mestre relanceou o olhar em derredor. A sala iluminada, apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, o dono da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Após a breve pausa, e com maior ênfase, o rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos, e quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual, sem infortúnio. Por essa razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves do céu tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos, indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento, em perfeita comunhão de ideias, prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? Olha, Meu Deus. Senhor. As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Fora, recendiam suaves aromas ao vento brando, que derramava leve bulício no arvoredo, enquanto as estrelas espiavam de muito longe, quais vigilantes atenciosos, com a curiosidade aguçada. Então, nessa fala dele, ele disse uma coisa, assim, que existe vida após a morte. Ele está dizendo. Quando muitos, assim, quando ele fala aqui na página anterior, as preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. Em que ele diz que o homem que fica muito preso, né, à parte material, ao transpor o umbral da morte, né, assim que ele fala, se pega infeliz, se encontra infeliz. Então ele está dizendo que existe vida após a morte. Só quem não percebe, nas palavras dele, acredita que não, que morreu, acabou, né?
E, né, esse que se aferram à Também posse, aqui no né, final ele fala, né, constelados. Oi, que nós devemos estar sempre procurando semear. isso. Semear foi mais ou menos o que a gente estudou ontem no Sermão do Uhum. Monte, né? Nós devemos semear sempre. porque essa E é a a nossa floração e a parte, né? colheita pertencem a Deus Pai. É semear sem se preocupar, o que eu vou colher, sem o que eu vou ganhar com isso. Isso. Semear e deixar nos braços do Pai, que o Pai vai decidir o que é melhor para nós. Então, ele diz aqui: sejamos todos amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e faz-se dado pela verdade, que é o Evangelho, né? Avancemos resolutos, pois que só isso realmente é necessário. Então, a nossa tarefa é fazer aquilo que Jesus falou: amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, né? Semeie o bem, divulgue o Evangelho, e as coisas vão acontecer naturalmente. Isso, aí você só tem que ter o discernimento de semear as boas sementes, Semear os boas sementes. né? Deixar Porque, com certeza, se você semear a má semente, você vai colher a má não semente. ter essa Exatamente. preocupação, como muitas vezes as pessoas têm, né? O que eu vou colher, o que eu vou ganhar com isso? Faz naturalmente as coisas e as coisas vão acontecer naturalmente. Exatamente. O negócio é semear. Semear. E a parábola do semeador é muito linda, né? A gente gosta muito, já. Posso terminar por aqui? Pode. É que eu tenho ainda um texto, É porque aí não vai dar tempo. não vai dar texto, Não, falta tesouros. 3 minutos, não dá tempo. Senão a gente Tá. não pode. Então, fica como Você recomenda para a gente? Como Deixa eu colocar recomendação. aqui. É de onde esse texto? é, Tesouros. deixa eu botar Qual livro? Terezinha Oliveira. Qual livro? Deixa eu olhar aqui no final. Ó, Na Luz do Evangelho. Coloca no grupo. Tá ok? Na luz do Ah, Evangelho. Porque é exatamente esses tesouros que a gente tem que ajuntar, né? Terezinha Tesouros Oliveira, no né? céu. Que é onde a traça não rói e a ferrugem não corrompe, os ladrões não Terezinha roubam, Oliveira. não minam nem roubam. Não, o capítulo é Tesouros. Tesouros. Esse texto lá no grupo Ok? do Evangelho. É de quem, por favor, boa tarde, de quem é esse livro, o autor? Terezinha Oliveira. Ela vai Ah, Terezinha Oliveira, Ana. tá. Obrigada. ela vai botar no grupo essa mensagem. Ah, obrigada. A gente pega ela do grupo, né? Isso. Porque daqui a pouco tem o palestrante. Então, gente, nós vamos terminar por aqui. A próxima semana a gente vai para o capítulo 17, a Rede Viva de Magdala. Outra grande lição. Então, posso encerrar aqui? Isso. Então, vamos terminar Fazer a prece. Fazer essa prece. fazendo a nossa prece, sempre agradecendo ao nosso Pai essas oportunidades de estudo, de reflexão, que nós possamos levar todas essas lições do nosso Mestre Jesus para dentro de nossos corações e exemplificá-las como ele nos fez. Graças a Deus. Graças a Deus.